Tudo bem? Meu nome é Jéssica Raíssa, sou dentista especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. E hoje eu acho que a gente precisa mais do que uma apresentação especial. Nós temos o meu querido paciente Pedro Ivo, o amor das nossas vidas, e a mãe Adriana Caixeixa, né? Maravilhosa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E Ivo quis participar do vídeo, real, a gente não forçou, né, Ivo? Ele tá aqui, maravilhoso pra gente gravar pro YouTube, combinado? Combinado. Então, vamos deixar a mamãe se apresentar? Sim. Pra mamãe contar como é que foi, ela descobrir a sua gravidez, que você ia vir, pode ser? Sim. Então, vamos lá, mamãe. Vamos lá. Eu queria saber de você como é que foi esse momento, né? Porque a gente tem uma situação do Ivo ser o nosso amor, né? E aí a gente vem a demanda também. Eu queria saber como é que foi a tua história de descobrir a gravidez. Depois de quanto tempo que a gente também veio completar o diagnóstico do autismo dele? Eu tive o Pedro com 35 anos, já tinha 35 anos. E aí, nós morávamos no interior, aqui, nós não éramos daqui, nós morávamos no interior. E aí a gente não percebia até então nada diferente dele. Minha gravidez foi toda normal, toda tranquila, não teve nenhuma intercorrência. O parto foi de cesárea, também não teve nenhuma intercorrência. E aí, o que aconteceu? Quando o Pedro estava com 2 anos, a gente começou a perceber alguns atrasos de fala, né? Ele ficou se resumir em falar mamãe, papá, e não passava disso. Então, e quando ele estava com 2 anos e meio, eu senti a necessidade de procurar uma dentista para o Pedro. O microfone aqui, ó. Tá. Só ajeitar. Pronto. Tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Bom, tudo bem. Tá? Pode ir? Pode continuar. E aí eu senti necessidade porque eu sabia que ele precisava ir no dentista. Já estava nascendo os dentinhos dele. Presta atenção, minha mão. E aí eu percebi que precisava levar no dentista. Quando nós chegamos em Manaus, eu procurei uma odontopediatra. Isso ele já tinha o diagnóstico do autismo? Não tinha diagnóstico, não. Tava uma criança... Até então tinha a dificuldade dele e eu achava que era algum problema de fono, precisava de fono. Algum desenvolvimento que não estava adequado, né? Isso, que podia ser ajustado. não imaginava que fosse o que autismo, né? O autismo. E aí, quando nós fomos na dentista, ele teve muita dificuldade de sentar na cadeira, de abrir a boca, de deixar ela olhar os dentes, de fazer a limpeza. E aí ela olhou pra mim e ela disse assim, eu vou ter que conter ele. Assim, eu só tenho Pedro de filho, né? Então, assim, naquele momento, eu disse, meu Deus, o que ela vai fazer? Eu achava que ela ia dar um analgésico pra ele, alguma coisa. E aí ela agarrou ele assim, com um pano, né? E conteve ele. Eu, naquele momento, eu fiquei assim, tão sem reagir, que a única coisa que eu pensei em fazer foi ficar perto dele e tentar acalmar. Então, eu ficava, calma, Pedro, calma, Pedro. E quando acabou aquilo, eu desabei e chorei. Eu disse, meu Deus, o Pedro tá assim, desse jeito, tem alguma coisa errada. Mas até então, achava que era do fato de ele ser criança. Não tive nada, beleza. E aí, nós viajamos, o Pedro, quando estava com 3 anos e 7 meses. Nós voltamos das nossas férias e eu fui atrás de uma fono. E aí foi a fono que sugeriu. Ela disse, olha, provavelmente ele pode ser autista. E aí, eu confesso que naquele momento eu comecei a viver um luto de filho vivo. É o que falam, né? É o que eu falo para todas as mães quando vêm perguntar assim, como foi? E eu digo para elas assim, olha, eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tirei uma semana para chorar. Eu vou chorar. Normal. Porque a gente faz planos quando a gente tem um filho. Eu tenho tantos planos pro meu filho. Agora ele vai conquistar o mundo. E agora aí, a gente já sabe que ele tá super pronto. Quando falou da possibilidade de ser autista, a gente acaba indo para a internet de uma forma errada, irresponsável, e procura em quem a gente vai se basear. Aí eu olhava aquelas crianças autistas assim, severa, sem acompanhamento. Eu dizia, né? meu Deus, meu filho vai ser assim. E eu dizia, como que eu vou criar meu filho desse jeito? Aí eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso por ele? E aí eu digo assim, eu tirei uma semana para chorar. Depois que passou a minha semana, eu procurei a neuro, aí a neuro me disse bem assim, mãe, é o seguinte, tratamento pro Pedro é terapia. E aí o que eu fiz? Eu corri atrás de terapeuta.
Eu corria atrás de fono, psicólogo, terapia ocupacional, que até então era o que iria ajudar ele. Então, assim, hoje, eu digo, quando as mães me chamam, eu digo, chore. Chore mesmo. Assim, eu passei uns 3 dias chorando assim mesmo. Eu jogava no chão. A gente sofre muito quando Foi vem o primeiro caso da sua família. Da minha família toda. Então foi novo Pra para todo mundo. Não tinha É. uma pessoa para te dizer, calma, vai dar. Ninguém também estava conseguindo entender o que ia todo mundo dizia acontecer. assim, não é autista, não. Menina, isso é só um atrasozinho, isso é coisa de criança, comportamento de coisa de criança. E aí, fazer que tem história, mãe sente. Mãe sabe quando tem alguma coisa errada, a mãe sabe. E aí foi quando eu disse não. E aí mudou toda a nossa vida, porque a gente morava no interior, precisei me mudar pra cá, mudou minha vida de trabalho, vim embora pra cá, porque eu tinha que cuidar do Pedro. O Pedro faz terapia todos os dias, com exceção do sábado, da sexta, que foi escolha minha não fazer terapia na sexta, porque eu digo, eu não posso sobrecarregar ele. O Pedro tem a escola, vai para a terapia, eu dou sexta, ele vai descansar. Mas ele já teve a fase que tem, né? A gente sabe que são demandas de tratamento, né? Tem a intervenção de PEC, ABA, Denver, que a gente sabe que é super importante. Ele já passou pelo Denver, hoje está no ABA. E hoje a gente já tem quase 4 anos nessa evolução de terapia. Desde os 3 anos, 7 meses, o Pedro faz terapia. Assim, hoje ele já tá super adaptado à rotina dele, alfabetizando, graças a Deus. Garoto youtuber, né? Que vocês vão ver aí alguns cortes de Pedro. E aí, tipo, graças a Deus, assim, mas eu digo que foi muito da minha consciência de que, não, ele precisa disso, é isso que ele vai ter até quando for necessário. E você também teve um bom suporte de equipe no primeiro início. Apesar de não ter tido uma experiência inicial odontológica, que você não foi preparada também, talvez. Porque a gente sabe que contenção, né, estabilização, eu sempre explico para vocês que pode ter a necessidade de acontecer. Eu mostro para vocês, né, que pode, mas a gente sabe que é um preparo, né? E mãe é mãe, né? A gente eu sei que eu vou estar pulando aí, mas eu lembro quando eu vi a Noemi no Instagram. Que aí foi quando você chegou até mim. Foi. E como é que tu chega até mim? Assim, como é que tu descobre? Eu tava no Instagram e aí eu vi uma amiga minha. Senta, meu amor, senta. Eu vi uma amiga minha. Eu te amo muito você, mamãe. E a tia Jéssica, tu não ama, não? Sim, eu amo você, doutora Jéssica. Vem cá, me dá um cheiro. Contar uma e conta. E aí quando eu vi no Instagram da Noemi, eu nem esperei acabar o... Nem falou com ela? Não, nem falei com ela. Eu peguei e já procurei, né? Entrei em contato com a clínica e marquei a consulta. E aí eu confesso que eu fiquei bem satisfeita, bem satisfeita mesmo. Primeiro pelo atendimento, como foi, né? Pela forma como tu chegou até o Pedro. E foi muito legal eu não perceber nele nenhuma forma de se retrair, né? Assim, ficar... Não, ele realmente foi... Mas você preparou ele também? Sim, eu informei pra ele que ele era dentista, porque a gente sempre prepara ele pra isso, né? Pra tudo, né? Pra tudo eu tenho que contar antes o que vai acontecer. E aí, foi quando eu expliquei. O Pedro já tinha... Quando eu cheguei aqui, o Pedro tinha quase 4 anos, né? Tinha quase 4 anos. O Pedro não usava pasta de dente com flúor. Veio usar depois de você. Ele dizia que queimava. O mamãe tá queimando. A gente escovava, fazia aquela escovação meio de qualquer jeito, porque era a forma que ele deixava a gente fazer. Eu nunca tive problema de não escovar. Ele deixava eu escovar o dente dele rápido. Tinha uma resistência. Tinha uma resistência. Não tinha aquela sensibilidade daquele nível de cheirar. A questão dele só era a pasta. Tinha que ser uma pasta única, não podia ser de outro sabor, né? Que ele tem essa sensibilidade era uma pasta branca, não podia ser nenhum outro sabor. E era só esse meu problema com ele. Mas eu sabia que precisava limpar. Eu sabia que a escovação não era suficiente. E ele já tomava medicação, né? Então a gente vem um outro cuidado que eu te alertei, né? Que a gente tem uma alteração de demandas odontológicas, né? Da alteração salivar, que é o nosso programa, né? Certinho, né? Pra gente ter essa demanda, que a gente já consegue perceber. É por isso que na hora, quando tu falou assim, a gente tem um programa. Eu digo, bora fazer logo esse programa. Deixa logo, eu já quero o programa. Porque eu sabia que eu tinha que ter esse cuidado com ele. E foi uma experiência totalmente diferente. Né? E eu acho, sabe a parte mais legal disso? Foi perceber o vínculo que ele criou contigo.
Porque é muito engraçado. Quando ele perde um dente, ele diz na hora: mamãe, liga pra doutora Jéssica. Ou então, manda vídeo pra doutora Jéssica. Mostra foto, não sei o que, olha meu dente. E aí, às vezes, eu tenho até medo de estar incomodando por conta do horário, que eu tô pegando às vezes, de noite, de manhã cedo. É só para dele. Mas graças a isso, assim, eu acho muito legal, assim, pela tua forma de trabalho, ter criado um vínculo com ele. Certo. Ele foi comigo na minha dentista, aí ela, senta aqui, Pedro. Ele disse, não, doutora, eu tenho a minha dentista. Aí eu, Mas foi na semana que ele veio aqui, que eu também falou. Eu tenho a minha dentista, eu digo. E olha que ele foi comprado por um milkshake muito Poxa, gostoso, ganhou um bonito. milkshake. Mas ele não quis papo, né? Ele disse que tinha dele. Com essas histórias dele, né? E aí, tu sabia, antes da nossa outra paciente publicar, que existia essa odontologia? Porque a odontopediatria, tudo bem, a gente sabe que existe. Uhum. Mas a OPNE, tu sabia que existia? Até o Não. momento que chegava até nós, que tipo, Não. tem alguém que cuida disso? Eu assim? ficava agoniada, assim, preocupada, porque eu sempre procurava, assim, alguma coisa pediatra. Tipo, fono-pediatra, terapia pediatra, alguma Porque coisa ele é uma assim. criança. Eu não tinha muito conhecimento para lidar com isso, né? Então, eu fui nesse caminho aí. E a gente tem que lembrar isso, né? Porque ele cresce. Lembra que eu sempre Isso. falo, né? Eu morro junto com eles. Uhum. Porque a gente não tem um período, né? Que é o Vai nosso ser pra grande sempre, eu diferencial. já disse pra ele. E ele já tem essa consciência pra gente poder ter essa demanda positiva, né? E aí, então nesse primeiro atendimento a gente já teve essa boa experiência. Graças a Deus. Tanto Como que foi pra tua mãe e pra tua quando- irmã também? Porque elas vinham... Não, tua irmã ainda não veio. Não, Tua mãe minha que já mãe. veio aqui. A mamãe achou incrível, porque assim, a família toda sente, né? Quando vem a história do autismo, a família toda sente. A gente sente a preocupação de como vai ser o tratamento, como vão receber ele, se vai ter um cuidado, se vão prestar atenção, se tem... A gente fica com essa preocupação, né? E aí, tanto quando eu saio daqui, a mamãe disse assim, meu Deus, ela é tão novinha, já cuida de tanta gente. Aí eu disse, pois é, mamãe, mas só aí você era ver. Agora a dentista do Pedro já sabe quem é. Ah, Porque a gente fica a preocupação, né, de como vão tratar. Assim, a minha mãe vê eu levar ele para as terapias, levar uns profissionais, e ela sempre pergunta, mas aí, trataram bem, cuidaram bem dele, ele se alimenta direito, fazer alguma coisa direito? Tudo ela pergunta. Porque é importante, né, para que ele também consiga conquistar o mundo, que é o que a gente mostrou para ele. Eu lembro que da primeira vez que eu atendi ele estava muito nervoso, normal, ansioso, mas lembra que eu tenho mania de chamar ele de gatinhos, de príncipe, de meu amor, que isso é uma forma realmente que eu trato eles. E a gente não podia falar, eu não podia falar que ele era muito corajoso, porque ele entrava, além do transtorno de espectro autista, ele tem o TOD, né? O TOD. Que é o transtorno pessoa. E aí eu lembro que quando eu falei, pô, você é muito corajoso, lembra que é a forma que eu tenho de falar com eles, eu lembro que ele entrou e eu olhei, eu falei, na hora tu já teve a sacada, ela, tu não fala a palavra coragem com ele, mas fala fortão. E daí eu ele fala bichão. Ele bichão, né? Eu não podia falar que ele era fortão, porque ele é grande, uma criança da idade dele. E aí a gente teve que trocar a palavra. E assim, foi muito legal, né? Porque ele, não, tudo bem, eu sou bichão, eu não podia falar um fortão. E ele, desde quando eu dava uma tropeçada, que é normal. E aí a gente foi usando isso. Hoje em dia a gente já nem fala, ele já consegue. Era uma das coisas também que eu tinha preocupação, porque assim, é muito... Hoje em dia a gente já vê muitos profissionais que atendem autista. Mas assim, quando eu dizia que tinha um TOD, aí eu pensava, mas o que é o TOD? Como é que é o TOD? Aí eu dizia, não, olha assim, ó, tu não pode falar não pra ele. E quando for negar alguma coisa, tem que ter um cuidado. Porque pra ele, se eu falar assim, não pode. Aí ele, ou ele se retrai, chora, ou ele fica manso. Aí fica e aponta o dedo, não faça isso, você não pode fazer isso comigo. Aí quando eu não digo assim, você sabia que eu sou uma criança? Você é grande? Tá bom, Pedro, tá bom. Mas por conta do TOD. E hoje eu vejo que hoje ele já tá melhor. bem controlado, graças a Deus. Hoje a gente já vê que a gente tem esse acompanhamento há um bom tempo e ele já tem sido muito melhor. Estamos na fase da introdução do fio dental, que agora ele passou, enquanto a gente estava iniciando, já com fio dental. Como é que tem sido a aceitação? O fio dental foi um pouco mais difícil. E aí, porque ele não tinha muita mobilidade para abrir a boca pra gente colocar o fio dental, né? E aí, quando apresentou aquele outro fio dental, eu disse pra ele bem assim, tu lembra que a doutora Jéssica tirou os bichos da boca? Aí quando ele pega o fio dental e diz, mamãe, bora tirar os bichos. Aí ele vem. Então, assim,
a forma como tu levou Que você conseguiu também ajustar em casa, né? Isso, Ajustar aí e não, aplicar. agora não, tranquilo. Quando eu digo, bora, Pedro, tem que escovar o dente, Pedro tem que usar o fio dental. Aí ele já usa tranquilo. Olha, maravilhoso. É. Eu vou te fazer umas 2 perguntas, tá? Eu abri caixinha de perguntas, eu não consegui selecionar todas, mas eu selecionei 2. Tá. Exatamente como é a nossa intenção com esse documentário, de mostrar a experiência. Nem todo mundo vai ter um sucesso, como a gente fala. A gente já teve a demanda dele de sensibilidade para creme dental, a gente sabe que tem deles que tem da escova, que tu vê que eu sempre coloco, né? Tem deles que realmente é o cheiro do consultório, é o som, que ele também ainda teve um pouquinho do som, é a luz. Então aqui a gente tem toda uma... Eu consigo dar um jeito de distração com eles conforme a necessidade deles, né? Que a gente sempre pergunta na primeira consulta. Mas eu vou te falar uma pergunta e uma situação da seguidora, tá? A Carla, ela mandou pra gente assim: meu filho é autista e eu não consigo escovar os dentes dele direito. Tu, como mãe, eu como profissional, eu consigo botar direto. Só olhar a rede social da empresa, a minha, no meu consultório, eu consigo dar dica real. Mas a gente sabe que a minha realidade do consultório, eu sou uma profissional, eu estudei, eu me capacitei. Eu consigo, sempre dou um jeito para os meninos fazerem isso. Porque eu sempre brinco com eles, até para abrir a boca eu vou dar um jeito. Mas, para você como mãe, qual foi assim uma dica que você teve isso para você mesmo? Eu consegui de 2 formas tentar fazer o Pedro ver essa questão da importância de escovar o dente. Uma, eu fui pro Google e digitei lá dente de criança que não escova o dente. As famosas cáries. Aí mostrava aquele monte de sorriso cheio de cárie. Aí eu dizia pra ele, olha aqui, ó. É assim que fica o dente de quem não escova o dente. Aí, o que eu fazia? Quando era na hora de escovar o dente, eu escovava junto com ele, mostrava pra ele como era, né? E aí, ele mesmo dizia, mamãe, mostra aí no YouTube como é que é a criança. Aí eu colocava no telefone a imagem do dente todo cariado da criança e ele ficava olhando mesmo assim, escovando o dente. Comer. Eu disse, bora tirar o bicho, tá cheio de bicho. Aí ele ficava assim. Então, foi dessa forma que eu fui. Uma chantagem positiva. Mas eu mostrando pra ele como que fazia. Tu fez aquele, tu imprimiu aquele que eu te mandei? Sim. Aquelas pistas? Coloquei também pra ele. Mas eu fazia assim, eu escovando, ele vendo e ele olhando como era que ia ficar se ele não escovasse. Então foi assim que eu fiz com ele. Uma chantagem, uma psicologia e deu infantil. certo. Deu super certo. E a outra pergunta a Francisca, né? Ela fala assim que ela tem uma dificuldade que o filho dela não gosta de ir ao dentista. E você teve 2 demandas. Você teve até o momento que o Pedro Ivo chega até a mim. Então, nós temos 2 situações. Temos o acompanhamento um pouquinho tarde, né? O acompanhamento da primeira experiência odontológica. Para você não foi ok, né? Mas também foi um pouquinho tarde. Ainda teve uma segunda demanda que a gente tinha que transformar esse jogo, né? E aí, qual seria a sua dica, né? Para fazer com que a criança, o professor do espectro autista, goste de ir ao dentista? Primeiro, eu acho que tem que procurar um profissional que seja realmente capacitado para atender criança autista, que tenha essa especialização, porque chegar no consultório que não tenha nenhuma característica que leve a criança a brincar um pouco, se divertir, fazer daquele momento uma coisa legal, não vai dar certo, de verdade, não vai dar certo. Aqueles consultórios todo enfeitadinhos assim, sem nada, branco, lindo, não vai dar certo, porque eu passei por experiência. E aí eu acho que é importante também deixar bem claro para a criança isso, que ela precisa de um dentista e, claro, o vínculo que ela vai criar com o profissional. Eu acho assim que o vínculo que cria com o profissional supera toda qualquer dificuldade que ele vai ter no final de levar no dentista. E uma das coisas que a gente mais coloca aqui, né, que foi o que a gente viveu com ele, e é a coisa que eu mais recebo na internet. Eu acho que talvez as mães tenham perguntado isso de você, porque você falou até pra mim hoje que encaminhou uma dúzia de mãezinhas pra mim. As pessoas vêm com muita expectativa assim, já vai fazer o procedimento no primeiro dia? E tu lembra que eu falei, eu não tenho pressa. A gente precisa ficar 2 horas envolvendo a família, preparando, né, vocês, condicionando como a gente costuma utilizar. E na próxima, no caso do paciente, dependendo da demanda, ele foi um paciente positivo, para que o próximo retorno dele, ele tivesse o acompanhamento. Muitas vezes eu passava aqui na frente e dizia, Pedro, aqui que é a dentista. Isso já depois? Já depois. Pedro, aqui que é a dentista. A gente vai na dentista, é aqui, ó.
Já mostrava para ele ter a referência, para ele saber que existia uma dentista, que ele tem que ir na dentista. Eu sempre falo para ele sobre isso, assim, que ele precisa cuidar dele. Agora eu tô trabalhando a questão dele ter que fazer coleta de sangue. Ah, eu acho ótimo. Eu tô trabalhando essa parte dele aí, que ele tem um medo de sangue e tal. Normal, né? Mas eu falo pra ele, meu filho, a gente tem que se cuidar. Então, assim, a gente tem que cuidar do dente, tem que cuidar do rosto. Eu falo pra ele, tem que cuidar do cabelo. Quando ele... Ah, mamãe, ele tem um pouco de sensibilidade com shampoo, de passar a mão. Aí eu digo, bora, tem que se cuidar, senão o cabelo vai cair, não vai ficar legal. Bora. Aí eu vou, lavo, ele já deixa. Eu já coloco o shampoo na mão dele, ele que esfrega, assim. E é assim que a gente tá indo. A gente preparar, né? Porque ele vai ter uma vida inteira pela frente, né? A gente tem que entender isso. Eu aprendi que eu preciso tentar fazer dele ser mais independente. Isso é tão difícil. Como mãe. É doloroso. O que a gente quer cuidar, né? A gente quer que precise da gente, na verdade. Mãe é mãe, né? Mas assim, eu sei que tem que criar pro mundo. E aí a gente sofre. Deus, é terrível essa parte, a hora de saber que ele vai ter que ir pro mundo. Mas é o jeito. Uma coisa que a gente tem com o Pedro também dessa tua fase de troca, eu lembrei agora, vocês foram há pouco uma viagem de férias, e foi bem no período que ele tinha retorno comigo. Sim. E aí eu lembro que os vídeos dele são incríveis, né? Mas a gente tem a demanda dele, que eu lembro que eu sempre falo pra ele que eu vou entregar uma surpresa. Só que eu tinha feito uma promessa. E aí foi um vídeo que a gente não conseguiu gravar, que ele ficou muito chateado comigo. Ele, você não me deu o presente. Eu falei, mas eu não prometi nada. Aquilo era uma fase, não sei se você lembra, aquilo era uma fase que o Pedro tava passando, em que ele tem, assim, aqueles momentos em que ele gosta só de um determinado brinquedo, determinada coisa. E aí eu lembro que eu disse, não, vamos lá na doutora Jéssica e nós vamos ganhar um presente. E aí ele queria, eu acho que era aqueles Roblox. Era, eu acho que era. De vez eu comprar o Roblox. Mas eu te dei o carão, né? Porque mamãe não pode fazer isso. O que eu prometer que eu vou dar, não sei o quê. Não, tanto que agora eu falei pra ele, a gente vai na doutora Jéssica. E aí, se ela lhe der um presente, você vai receber o presente que ela lhe der, tá bom? Tá bom, então. Aí ele poder vir, né? Eu falei pra ele. Tá. Eu até brinquei com ele. Se você vai escolher um presente lá bonitinho. Assim. Mas é bom porque a gente consegue usar essa modelagem, né? A gente entender que ele não é uma pessoa à parte. Vocês vieram na nossa reinauguração, todo mundo ficou encantado de ver ele. Tem, óbvio, né? Tem um tempo, deu a hora, e ele tem toda uma rotina certinho, né? Uma equipe de apoio. E eu queria muito agradecer, né? Ficou muito legal. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fico muito honrada e feliz de fazer parte da sua família, porque eu acho que a gente conversa tanto de outras coisas fora, né? Ele, que a gente realmente... É isso, o especial quando eu montei essa empresa, esse consultório, foi esse meu orgulho, assim, eu queria fazer um mundo diferente para eles. E eu fico muito, muito feliz e agradecida por ter participado da vida de vocês, por participar, na verdade, né? A gente ainda não tá no passado, mas eu fico muito honrada. Eu sou muito grata, de verdade. Sou muito grata, sim. Eu, como mãe, a gente tem aquela preocupação com o filho. E aí eu pensava o tempo todo, meu Deus, quem vai cuidar do meu filho? Só pensei isso, né? Quem vai cuidar do meu filho? E aí, quando eu te encontrei, eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, assim como eu digo lá na escola, a escola do Pedro, eu digo, meu Deus, enquanto o Pedro puder estudar aqui, ele vai ficar aqui. Assim vai ser com a senhora. E quando a senhora puder cuidar do meu filho, a senhora vai cuidar dele. Amém. Obrigada. Tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Obrigada, amor. Você quer falar comigo? Sim. Então vem aqui, ó. Vem aqui pro lado. Pra gente falar junto. Tia Jéssica chorou com a mamãe, toda feliz. Ó, tu vai olhar pra ali e tu vai falar igual como tu grava no YouTube. Assim, ó, deixa eu botar aqui. Vai. Igual como grava no YouTube. Aqui, ó, pode ficar assim. Vai sair o som. Olá, se inscreve no canal, agita o sininho, nas notificações do seu vídeo, escreve no seu comentários para vocês. Tchau, pessoal, para vocês. Eu sou o Pedro Ivo, nota 1000 para vocês. Obrigada! Ah, Deixa eu ver.